Olá, tudo bom? Alguém será capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Nenhum homem, desde a queda de Adão, é capaz nesta vida de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, mas diariamente os quebra por pensamentos, palavras e obras. Ninguém consegue viver sem pecar. Mesmo aquele que foi alcançado pela graça de Deus, mesmo aquele que é salvo em Jesus Cristo, continua sendo um filho de Adão, um filho da carne, ou seja, sujeito ao pecado. Mesmo quando nós não pecamos na prática, não pecamos em obras, nós o fazemos no pensamento, no coração, na mente. Por isso que em todo culto nós reservamos sempre um momento para confissão de pecados. É naquele momento que a assembleia reunida em culto de louvor e adoração a Deus se coloca diante dele humildemente, pedindo perdão pelos seus pecados, pedindo perdão por aquilo que deixou de fazer e que era para fazer, pedindo perdão por aquilo que fez quando na verdade não deveria fazer e porque, em resumo, desobedeceu a palavra de Deus. Por isso que nós somos salvos em Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar, porque nós mesmos, por nossa vida, não mereceríamos a salvação, porque somos grandes pecadores. Todas as transgressões da lei são igualmente odiosas. O breve catecismo vai dizer que alguns pecados em si mesmos e em razão de circunstâncias agravantes são mais odiosos à vista de Deus do que outros. Não seria necessariamente aquela classificação que existe de pecado venial e pecado mortal, não é bem isso. Todo pecado é sempre uma infração à lei de Deus, mas a Escritura diz que há alguns pecados que são muito mais odiosos do que outros. É sempre complicado dar exemplo, mas imaginemos a seguinte situação. Um assassino, uma pessoa que matou alguém por motivo torpe, por um motivo que poderia ser resolvido com uma boa conversa, evidentemente este pecado é odioso a Deus e a Escritura mesma diz que aos assassinos não está reservado o reino dos céus. No entanto, aquele soldado que é convocado para ir para a guerra, para defender o seu país e que, evidentemente, num conflito armado, ele está o tempo todo sob o risco de assassinar outras pessoas para defender seu país, sua nação, evidentemente que esse assassinato, este assassino, tem atenuantes e não agravantes. Então, nós entendemos essa questão por esse caminho e isto pode, então, ser aplicado a outros contextos, a outras situações de pecado que o ser humano vive. O que merece cada pecado? Cada pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida como na vindoura. A Escritura diz que todo pecado há de ser pago com sangue. Por isso que no Antigo Testamento, na antiga dispensação, eram oferecidos diariamente animais em holocausto, o sangue dos animais, porque é o sangue que apaga o pecado. No nosso caso, o nosso pecado foi apagado, foi pago pelo Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz. O que Deus exige de nós para que possamos escapar de sua ira e maldição em que incorremos pelo pecado? Para escaparmos da ira e maldição de Deus em que incorremos pelo pecado, Deus exige de nós fé em Jesus Cristo e arrependimento para a vida, com o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais nos comunica as bênçãos da redenção em Cristo. Então, nós temos que nos colocar diante de Deus nessa posição de humildade. Mais do que isso, Ele exige de nós a fé em Jesus Cristo. A Escritura diz que todo aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Por quê? Porque a morte expiatória de Jesus Cristo paga, digamos assim, todos os nossos pecados. Nós já não somos mais devedores, porque alguém pagou essa conta por nós, que foi o próprio Cristo.
quem devia ser morto naquela cruz, quem devia perder a vida naquela cruz, seria cada um de nós em particular. Mas Cristo o fez por todos nós. É isso que diz a pergunta, a resposta a essa pergunta. E o arrependimento, nós precisamos então nos arrepender dos nossos pecados, entregar-nos ao Senhor Jesus Cristo, e aí sim nós afastamos de nós a ira de Deus pelos pecados, pela vida que nós levamos. Essas são questões muito profundas, muito difíceis para aquelas pessoas que o dom da fé ainda não revelou para elas. Mas essa é a palavra de Deus, é nisso que cremos e é nisso que vivemos. Um grande abraço, até nosso próximo encontro.